Olá, Sensei Márcio Svartman, e eu quero aqui aproveitar a questão de um aluno que surgiu no dojo para aprofundar um pouquinho a discussão sobre essa questão em si. A pergunta foi muito simples. Sensei, durante as férias, precisa pagar a academia? A resposta é também simples. Sim. Mas eu quero entrar um pouquinho nas dimensões dessa resposta para que a gente possa aproveitar essa pergunta como uma oportunidade de discussão e aprendizagem. A ideia de que eu não preciso pagar a academia nas férias se eu não estiver frequentando, ela tem uma noção bastante funcional do que é arte marcial, né? Então, tem ali um lugar onde eu pratico um esporte, estou mantendo o meu corpo ativo, estou suando, estou evitando uma vida sedentária, estou aprendendo algumas técnicas que talvez eu vou usar, mas se eu não estou aprendendo, eu não preciso pagar. Essa ideia essencialmente funcional, ela não faz sentido se eu olhar de maneira mais profunda o que é efetivamente uma arte marcial, principalmente um Budo, né, as artes marciais japonesas mais tradicionais. Então vamos lá. As técnicas as técnicas marciais, técnicas de combate japonesas, existem muitas discussões históricas, meu objetivo aqui não é entrar nelas, mas de maneira geral, elas se desenvolveram muito, né? Tem gente que diz que elas nasceram antes disso, mas se desenvolveram muito no dia a dia da vida samurai do Japão, né? Então, os samurais, os soldados e oficiais dos exércitos japoneses, durante muitos séculos de combate, eram um grupo dentro da sociedade japonesa extremamente importante. E eles viviam em função da guerra e desenvolviam bastante as artes do combate, né? Então a maioria das artes marciais derivam desse período, a maioria delas incorporadas o que na época era chamado jiu-jitsu, o jiu-jitsu tradicional, né? Então algumas outras variações com outros nomes, mas de maneira geral uma grande árvore de estilos e escolas. Depois com o período Meiji e a pacificação do Japão, em que o Japão também começa a se preocupar com a modernização da sua sociedade, acontece tanto socialmente quanto inclusive no campo da legislação um banimento da vida samurai como ela era conhecida. Os samurais passaram a ser proibidos de usar a sua espada em praça pública. Existem inclusive cenas da sociedade ser bastante agressiva com essa classe, como uma reação talvez a tantos anos de poder que eles tinham no Japão e de cortar os coques samurais tradicionais. Mas o fato é que a partir daí começou a precisar se reinventar o que era o Budo, a arte marcial japonesa. Nesse período também, eles perderam muito espaço, né? Porque não existia mais guerra. Então a arte de combate, ela começou a ter que repensar onde ela existia e para quê. Existia nesse período inclusive ficou muito difícil você achar lugares que praticassem. Os professores das artes marciais começaram a não conseguir sobreviver da aula, porque você não achava professores. Começou a ter uma grande valorização de atividades mais ocidentais. Foi nesse período que o beisebol, por exemplo, entrou fortemente no Japão. Mas a partir daí, as artes marciais foram renascendo a partir da percepção de que a vida samurai ela envolvia muito mais do que somente aquelas técnicas, aquele acúmulo de técnicas. Era uma filosofia de vida, era uma forma de trabalhar o desenvolvimento do ser. Ela desenvolvia nos samurais muito mais do que somente a habilidade de combate. Ela desenvolvia um fortalecimento do seu centro, do espírito, uma certa serenidade emocional. Então começou a se perceber que elas atuavam em campos muito maiores do que somente o combate. Nesse período, esses mestres, Jigoro Kano foi um dos importantes mestres dessa escola, começam a chamar as artes marciais não mais de jutsu, que quer dizer uma arte, uma técnica, e chamar de do, que é um caminho, né? Então foi quando o jiu-jitsu começa a ser chamado também de judô. Então do caminho. Então não é só uma arte, não é só uma técnica, é um caminho de vida. É um caminho de vida que desenvolve você
fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. É um caminho que te constitui como um ser conectado a uma ética, a um cuidado, a processos como honra, gentileza, amorosidade. Existe todo um universo de desenvolvimento do ser a partir da prática das artes anteriormente conhecido como as artes da guerra, né? Então, aí nasce o conceito do Budô, né, das artes da guerra, mas que são caminhos de vida. O Aikido, ele está essencialmente conectado a este universo, essa linha de prática das artes marciais. O Aikido, ele é muito mais do que um acúmulo de técnicas. O Aikido, ele é um caminho longo e o sentido do Aikido se constitui a partir de uma vida de prática, onde você vai sim aprender todo um universo de técnicas de combate que vão te deixar uma pessoa talvez com maior capacidade de desempenhar um bom papel numa luta, sim, mas também vão desenvolver o teu centro, tua força espiritual, a tua compreensão da conexão com outros seres, do fluxo do mundo, do fluxo da vida. Então, há algo que é muito maior do que somente a técnica e a prática física. E parte disso é fazer parte da comunidade de um dojo. Dojo, o lugar do caminho. Os dojos surgem com uma importância muito essencial nesse período também, quando as artes marciais elas não eram mais praticadas na guerra. A guerra não existia mais. Então surgem essas escolas, esses centros, onde em todas as artes marciais vai se formando essa comunidade de prática, que se forma ao redor não só do lugar onde eu posso praticar, mas do cuidado com este lugar, né? Costuma-se dizer que aquele que limpa um dojo está limpando sua própria alma. Existe uma série de rituais dentro das artes marciais que tem a ver com cuidar desse espaço, tem a ver com honrar os mais graduados, tem a ver com aprender a criar relações com seus mestres, relações com seus irmãos de dojo. Então, o universo do que a gente aprende e desenvolve na arte marcial é uma aprendizagem para a vida. É um caminho de vida, é muito mais do que o acúmulo de técnicas. Portanto, ser membro desta comunidade não é algo que cessa porque eu não estou fazendo uso funcional daquilo naquele momento. Aliás, a pausa faz parte da aprendizagem. A pausa onde eu posso me distanciar, processar, sentir, deixar que as coisas decantem, faz parte. Talvez no começo, quem está no início do caminho, mais difícil perceber. Mas com o tempo isso se torna evidente. É por isso que é fundamental pagar a academia sempre. A academia não deixa de existir, ela precisa existir. E eu, como parte dessa comunidade, tenho uma responsabilidade para com isso também. Para a existência do espaço, para a sustentação dos próprios mestres, senseis e outros funcionários que eventualmente existam num dojo. Então, ser parte de um dojo é muito diferente do que fazer parte de uma academia de ginástica, onde tem equipamentos que eu vou lá, eu troco de academia. Não, é a criação de uma relação com uma comunidade onde existem relações hierárquicas de diferentes níveis, onde existe uma relação com o espaço que ela é física, mas também ela é espiritual, ela é energética. É um outro universo de aprendizagem que constitui um caminho de vida e que não cessa quando eu tiro férias, mesmo que eu não esteja frequentando esse espaço. Estou absolutamente à disposição para a gente se aprofundar nessa questão. Cada um pode ter a sua diferente perspectiva sobre ela, concordar ou não, achar que faz sentido ou não, mas eu estou trazendo um pouco da perspectiva do porquê, porque é fundamental que a gente pague a nossa participação num dojo, mesmo que eu não esteja frequentando naquele momento. Espero que tenha ajudado cada um a refletir sobre esse tema e que a gente possa ter outras questões interessantes que suscitem boas conversas. Obrigado. Ohayou.